Galera, boa noite mais uma vez. Eu vou compartilhar uma palavra aqui com vocês que Deus estava falando comigo, que fica em Mateus 10, capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, e expulsarai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Jesus estava falando aqui para os discípulos que para eles fazerem o que eles foram ensinados e para fazerem o que eles ganharam de graça, do Senhor, que foram os dons que Deus deu para eles. Eles foram curados para curar, entendeu? Outras pessoas, para ajudar outras pessoas que estão precisando, que estão cativas, que se encontravam como eles se encontravam antes. Então Jesus estava mandando eles fazerem o que Jesus fez por eles. E quando eu estava lendo isso aqui, o Senhor estava falando comigo que teve um tempo que eu estava na igreja e Deus mandava eu orar as pessoas, eu ir lá falar o que Deus mandava, o que Deus me dava. Eu cansava de mandar eu chegar nas pessoas e dar um abraço nelas. E eu falava pro Senhor: não vou, eu vou chegar lá, vou dar um abraço. Vou falar o quê? Não vou. E eu não ia. Mas aquilo ficava dentro de mim, aquilo me fazia muito mal, muito mal. Mesmo assim eu não ia. E teve um tempo que eu passei aqui em casa. E assim, eu estava passando por um processo de saúde muito difícil, agora eu tô bem melhor. Eu estava num processo de saúde muito frágil, estava muito debilitada. E quando Deus mandava eu fazer essas coisas, eu falava: Senhor, não é possível, olha pra mim. Quem tá precisando de ajuda sou eu. Como é que o Senhor manda eu ir orar por alguém? Olha como é que eu tô. O Senhor não tá me vendo, não tá me enxergando. E eu questionava isso com Deus, sabe? E Deus, quando Ele manda eu ir em alguém, Ele só manda eu ir em pessoas que só o sangue. São pessoas fracas, não. São pessoas que são legiões de demônio mesmo, sabe? Pessoas que só Deus. E eu também me acovardava, de não querer ir por causa disso, porque eu falei assim: pô, eu tô numa luta, como é que eu vou botar a mão na cabeça dos outros pra pegar outra? Sem condições nenhuma, porque eu tava depositando a minha fé em mim. Como eu achava que eu poderia fazer algo, que eu faço algo, porque aqui eu não faço nada. Se Deus não falar, se Deus não agir, se Deus não interceder, se Deus não estiver comigo, eu não vou fazer nada. Não adianta, que não vai sair nada. E
a última pessoa que Deus mandou eu ir orar, essa menina, ela teve muitos problemas com depressão, já tentou se matar e passou por muitas coisas ruins. E Deus tinha mandado eu ir nela. Eu falei que eu não iria nela orar. Aí o que aconteceu? Comecei a ter crise de ansiedade. Nunca tive nada dessas coisas. Começou a me dar crise de ansiedade. A primeira vez foi eu no dentista, tava no dentista com meu filho. Só que ele bateu um desespero em mim tão grande que eu, na mesma hora, eu me liguei com Deus. Falei, Deus, em nome de Jesus, repreenda esse demônio, porque eu não aceito isso da minha vida. Aí passou na mesma hora. E tá. E vira e mexe começou a me dar isso. E depois eu entrei numa depressão. Entrei numa depressão, numa tristeza tão grande, mas tão grande, que eu não queria ver ninguém. Eu só queria ficar dentro do meu quarto. E o meu pastor tinha até me orado e falado que eu fui setada, que o diabo, ele lançou uma lança em mim, mas era tão negra, que quando meu pastor estava intercedendo pela minha vida, essa lança iria pegar em mim. No caso, pegou no meu pastor sentiu até a dor e ele começou a falar: minha filha, se isso pega em você, você não ia nem sair de casa, você ia ficar trancada dentro de casa. Só que eu já estava passando por algumas coisas assim. E eu comecei a ficar com muito medo. Eu nunca fui de ter medo, sabe? Sempre tive muita fé em Deus e a minha confiança sempre foi muito forte em Deus. Independente de estar na igreja ou não. E graças a Deus aquilo foi repreendido. Mas eu continuei passando por coisas muito difíceis dentro de casa. E eu falei assim, Senhor, eu preciso de oração. Envia alguém aqui dentro da minha casa para orar. Senhor, envia alguém para me mandar uma mensagem, para vir aqui, pelo amor de Deus. Eu preciso de um abraço. E eu pedi a Deus, e eu sou acostumada a orar e Deus fala comigo imediatamente, na mesma hora. E eu falava com Deus, sentada ali na minha cama, e o Senhor parado aqui, ó, perto da minha porta. E ele ficava só me olhando. E eu falando com ele, e eu ficava assim, não é possível que o Senhor não tá me vendo. Não é possível que o Senhor não vai me responder. Pelo amor de Deus, eu implorando para Deus. Implorando. Aí meu filho entrou aqui no meu quarto, meu filho estava no quarto dele, entrou no meu quarto. Só que eu não queria que meu filho visse do jeito que eu tava, só que eu tava destruída. E eu falei assim, Senhor, filho, me dá um abraço. E eu dei um abraço no meu filho e comecei a chorar. E ele falou, mãe, o que foi? Eu falei, nada não, filho. É a presença de Deus. Aí ele, tá. Aí fui pro quarto dele. Continuei da mesma forma. Não passou. E eu tava com muito medo, porque quando eu ia orar, o diabo ele vinha falar comigo de uma forma que eu orando não adiantava, entendeu?